Nessa fogueirinha aqui sempre me dá vontade de jogar um RPGzinho. Bora jogar então. Bora, vamos jogar o quê? Quem sabe a gente joga um módulo de fantasia clássica. Fantasia clássica? Mas o que é isso? Sério que você nunca ouviu falar nisso? Senta então que eu vou te explicar. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a fantasia clássica do Dungeons and Dragons, fazendo uma reflexão, alinhando ideias e batendo um papo, que é o grande objetivo desse canal, a gente trocar XP, então a gente vai bater um papo sobre isso. Para começar a falar sobre isso, a fantasia clássica do Dungeons and Dragons, eu vou fazer uma pergunta para a gente fazer uma reflexão sobre o que é um RPG old school. É um papo que eu sempre gosto de refletir, sempre gosto de trazer essa discussão. Vejo muito dessa discussão por aí. E se você me perguntasse há uns anos, eu diria que é a Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia. Por quê? Porque no meu caso foi o primeiro RPG que eu comecei a jogar. Me remete a um RPG de garagem, tempos de adolescente. Então eu diria que é a Rule Cyclopedia. Mas tem um amigão meu que começou a jogar também nos anos 90 e ele vai dizer que é o GURPS, porque ele começou a jogar no GURPS, livro também publicado lá nos anos 90, e para ele é o primeiro RPG que ele começou a jogar, lembra esse RPG de garagem, tempos de adolescente, e é o old school dele. O meu irmão, de repente, pode falar que é o D&D terceira edição, por que não? Já tem 20 anos que foi publicado esse livro e é a lembrança dele, de um RPG de adolescente, um RPG de varanda. Então a gente precisa alinhar ideias, a gente precisa chegar num consenso. Então, para nós aqui, a gente vai chegar num conceito de que nada disso é um old school. Para a gente poder evitar dissonâncias no debate, a gente vai buscar alinhamento. E esse alinhamento vem do primeiro RPG publicado. Qual foi o primeiro RPG publicado? O Dungeons and Dragons original, de 1974. Quais parâmetros, né? Qual era a proposta que ele trazia de jogo? Personagens aventurescos, busca de XP por tesouro. Todos os personagens buscavam invadir ruínas, invadir tumbas antigas, explorar os ermos. Todos pé no chão, tudo muito bem aventuresco. Então essa proposta com estilo de jogo, junto regras como ferramentas, tudo que a gente vem defendendo aqui no canal, explorando e estudando juntos, remete ao primeiro RPG publicado. E existem produtos que são revisões e expansões dele, como a Caixa do Holmes de 1977, que foi uma simplificação, na verdade, uma revisão e simplificação para transformar o D&D num produto mais acessível a novos jogadores, que vinha com o livretinho azul. Já até fiz um vídeo aqui sobre o universo holmesiano. E, em paralelo, o Gygax lançou a sua versão avançada, em que ele entendia que podia expandir o Dungeons and Dragons, livro de capa dura, toda ilustrada, tudo com atualização de arte, diagramação e novos conteúdos, que na visão do Gygax era um produto diferente do D&D original, mais avançado, e por isso ele chamou de Advanced. E a gente teve nos anos 80 uma série de outras produções. Eu já apresentei, né, um produto que eu falo muito, que é o D&D BX, que é o Basic Expert, e é por isso que eu não gosto de falar, e por isso que se evita falar às vezes essa linha como a linha básica, porque embora o Holmes tenha a linha básica, que é o Basic Rules, quando lança a versão, a expansão dela, além da caixa básica do Moldvay, que é o Basic Rules, vem a caixa Expert, né? A Expert Rules, que seria uma tradução especialista, vamos dizer assim. Então, o Dungeons and Dragons Basic Expert já não é mais adequado, na minha visão, chamar ele de linha básica. Mas a gente vai avançar na nossa reflexão aqui. Dentro desse contexto, a gente foi, depois dos anos 80, já vem apresentando, né? Foi expandido ainda mais para 5 caixas Back-Me, e isso depois foi tudo revisado e compilado na Rule Cyclopedia. A Rule Cyclopedia, então, é o produto final de toda essa linha do Dungeons and Dragons com caixas. E o AD&D segunda edição, como eu já mostrei aqui, né, numa revisão que eu fiz, ele é uma expansão, ele é uma revisão, compilação e atualização do AD&D original,
todos eles conversam. Então, a linha avançada do Gygax não é um produto muito diferente da linha avançada segunda edição do AD&D. E a Cyclopedia, de certa forma, é um produto mais moderno do que foi o D&D original, de certa forma. Então, esses produtos conversam. É possível ainda, com essas ferramentas finais da era TSR do Dungeons and Dragons, é possível ainda você trazer elementos lá do chassi original, de personagens ordinários, desafiar mais o jogador que a ficha, usar regras como ferramentas. Você ainda consegue, com algumas dificuldades ou facilidades, dependendo das ferramentas, com toda essa produção da era TSR, uma experiência muito próxima do que era o Dungeons and Dragons original. Então todos eles são compatíveis com essa proposta. Alguns vão ser mais difíceis, outros vão ser mais fáceis trazer esse tipo de elemento. Mas dentro do que a gente vem explorando aqui, eu considero que todos eles, de certa forma, conversam. Você tem um sistema que tem compatibilidade parcial, pelo menos, e todos eles podem ser usados com regras como ferramentas, desafiar mais o jogador que a ficha, busca por tesouro prioritariamente, personagens aventurescos. Todos eles permitem esse tipo de proposta. Só que se você pegar, por exemplo, um produto moderno, o Barrel Maze Complete do Greg Gillespie, e você olhar ali, olha o que ele traz ali. Uma mega dungeon de fantasia clássica por Greg Gillespie. Então a proposta que resgata esse espírito old school, ele chama, o autor chama de fantasia clássica, que é uma ideia que remete aos anos 70, anos 80 de jogar Dungeons and Dragons. Vamos continuar fazendo a reflexão de outros produtos dele. Você tem The Forbidden Caverns of Arcaia, também, ou Arqueia. Também já apresentei aqui uma resenha desse tomo muito legal. E tá lá, ó, uma mega dungeon de fantasia clássica por Greg Gillespie. Então, ele reinterpreta o conceito de uma Mega Dungeon nesses canyons, né, com várias cavernas, algumas interligadas, outras não, algumas que acessam o submundo desse cenário, desse bioma, mas de certa forma é uma Mega Dungeon reinterpretada e é compatível com o chassi do Dungeons and Dragons, né? Eu já mostrei aqui, o Labyrinth Lord é um retroclone do Dungeons and Dragons, é um produto compatível, e ele coloca o logo da OSR, ó. Ele é um produto da OSR, que é o Old School Renaissance ou Old School Revival, que resgata ou reinterpreta o estilo old school de jogar RPG, compatível com o chassi do Dungeons and Dragons de fantasia clássica. Esse é o objetivo do vídeo. O que ele quer dizer com isso, né? O que é uma fantasia clássica? Se você pegar o Old School Essentials, que é uma reinterpretação do D&D BX, olha o que ele traz lá. Fantasia clássica no seu Rule Stone. Quando ele lançou a nova versão da box, né, a box de luxo dele, tá lá, ó, uma fantasia clássica, tá vendo? Old School Essentials, uma fantasia clássica. Então, qual que é a diferença, né? O que é isso? Qual é a diferença de eu falar fantasia clássica ou um estilo old school de Dungeons and Dragons? Então, isso foi uma ferramenta que muitos autores buscaram, que eu achei bem interessante, é a ideia de o que é um clássico. Se você pegar no dicionário, eu não vou expandir aqui a discussão do que é um clássico, mas se você pegar no dicionário, o conceito é uma obra que pode servir de modelo, cujo valor é universalmente reconhecido, geralmente ligado às suas primeiras manifestações. É óbvio que tem outras visões em belas artes, em outras propostas, mas para nós aqui é muito mais que o suficiente a gente pensar que é um modelo e que esse modelo é ligado às suas primeiras manifestações. Então, dentro dessa proposta, o Dungeons and Dragons original, ele é a estrutura chamada, né, ou que pode ser vista como um clássico do Dungeons and Dragons e tudo que conversa com ele. Para separar os produtos de chassi da era TSR, uma pegada que eu achei muito legal é você pensar que a caixa Dungeons and Dragons e os livretos que vêm dentro dela e toda revisão muito próxima desse chassi pode ser chamada de fantasia clássica. Então serve para o Holmes, com o seu livreto que vem dentro, né, o livrinho azul, serve para o D&D BX,
serve para expansão dele, que é as caixas Beckme, ou para Rule Cyclopedia. Agora, quando você pega a linha avançada, o Advanced Dungeons and Dragons, embora ele tenha uma compatibilidade parcial, ele descola ainda mais da proposta original do Dungeons and Dragons, principalmente em estrutura de regras. É um jogo considerado pelo próprio autor Gary Gygax, né, que é uma versão avançada do que era o D&Dzinho. Então, ao invés dele ter, como no D&Dzinho, uma regra fluida, dinâmica, simples, ele busca um chassi ainda mais estruturado de regra. Então, ele tem uma série de parâmetros ainda mais estruturados que remetem a um conceito de avançado. E para muitos autores, há uma diferença entre o que é chamado de fantasia clássica ou fantasia avançada. Embora ambos conversem com o estilo old school, você consegue ali diferenciar e fica mais claro quando você fala isso que é a linha clássica do Dungeons and Dragons ou uma fantasia clássica, ou a linha avançada do Dungeons and Dragons ou uma fantasia avançada. Isso significa que se você lê aí uma fantasia clássica em qualquer conteúdo compatível com as ferramentas do Dungeons and Dragons, você vai entender que fantasia clássica conversa com o D&D BX ou alinhados dele, né? O D&D original, o Holmes, as caixas Beckme, até a Cyclopedia. Isso seria a linha clássica do Dungeons and Dragons. E a outra, o AD&D primeira edição ou AD&D segunda edição, seria a linha avançada do Dungeons and Dragons. E é isso. Esse foi o objetivo dessa resenha. Trocar XP, trazer esse conteúdo. Eu não sei se você sabia disso, mas é uma separação bem legal. E refletir e resgatar um pouco do que é um RPG old school, pelo menos pra gente conversar aqui no canal, de forma que não tenha dissonâncias. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente o que você acha disso. Ajudou, não ajudou? Concorda comigo, não concorda comigo? Sabia disso? Tem mais a acrescentar? Vamos trocar XP, que é o grande objetivo desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.